do dia você vai estar fazendo esse treinamento com a gente. Queria dizer que é um prazer, um prestígio estar aqui com vocês para ministrar esse treinamento de NR10. Esse treinamento que a gente vai fazer hoje, né, no decorrer da semana, do mês, enfim. Ele vai ser um treinamento de NR10 módulo básico, certo? Basicamente o treinamento de NR10 ele é um treinamento de segurança. A gente vai falar de algumas coisas técnicas aqui, claro. A gente entende que a segurança também ela vem com o conhecimento, né? O nosso objetivo aqui com esse treinamento é falar sobre segurança, certo? E vamos seguir com o treinamento. Gostaria de primeiro me apresentar. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro eletricista da empresa IES, né? IES Engenharia e Segurança do Trabalho, e vou tentar trazer toda essa experiência, esse conhecimento para vocês aqui, em alguns momentos bem técnicos, em outros momentos a gente vai ser um pouquinho mais superficial e vai falar da segurança propriamente dita, tá bom? Nesse módulo 1 a gente vai ver basicamente duas coisas, né? São dois capítulos sobre esse treinamento. Inclusive, todo o conteúdo do treinamento ele é citado no anexo 3 de treinamentos da própria NR10, certo? E o que a gente vai ver hoje é o módulo 1 do nosso treinamento. O módulo 1, né, desde o 1 até o 10º que a gente vai ter, todos esses módulos a gente vai ter, né, assuntos diferentes para falar em cada módulo, e todos esses assuntos, esses conteúdos, todo o conteúdo programático do treinamento, ele é citado na própria NR10, certo? Lá no anexo 3 da NR10, inclusive, caso vocês que estejam me assistindo aí queiram acessar a NR10 atualizada, existe um meio oficial de você encontrar ela, tá? Vai ali no Google mesmo, lá www.google.com.br, digita lá NR10 ENIT, E-N-I-T. Esse ENIT, né, é um site oficial do governo relacionado às normas regulamentadoras. Então lá você vai ter desde a NR1 até a NR37, tá certo? Então, módulo 1 a gente vai fazer uma introdução mesmo da segurança, relacionado à segurança de forma geral, e um pouco da segurança relacionada à eletricidade, certo? E logo em seguida eu vou apresentar para vocês a NR10 propriamente dita. No material de vocês vai estar ela aí em anexo, e esse treinamento que vocês estão fazendo agora, ele está sim atualizado com a NR10 da última alteração que teve, que foi a alteração de 2019. Está lá no site do ENIT, pega lá, recomendo que vocês leiam, recomendo que vocês peguem um conteúdo específico, os anexos também, leiam, usem a NR10 a favor de vocês, tá bom? Então agora a gente vai falar do quê? Conforme eu disse, a gente vai fazer uma introdução. Essa introdução é relacionada à segurança, né, do histórico da segurança do trabalho com eletricidade e sem eletricidade. A gente sabe que a segurança ela não é só focada na parte elétrica, né, não é só eletricidade. Inclusive, mais pra frente a gente vai ver sobre os riscos, e você vai ver que a gente, inclusive a própria NR10, não considera somente os riscos elétricos, tá? Tem um termo que ela mesma usa, a própria NR10, que ela chama de riscos adicionais. Esses riscos adicionais são os riscos não elétricos que você pode ter eles na sua atividade, mas calma aí que a gente ainda vai ver bastante esse assunto. Então a gente vai fazer um panorama assim, geral da segurança do trabalho no decorrer desde o início ali, e esse início é bem antigo. Então o primeiro registro, no ano de 460 a 375 a.C., um cara chamado Hipócrates, né? Ele foi conhecido como o pai da medicina. Ele começou os estudos na área de segurança do trabalho, mas uma coisa bem humilde, tranquila. Ele começou sobre a origem das doenças que os trabalhadores eram vítimas nas atividades em mineração, nas minas de estanho.
Você vai ver, o primeiro fato foi esse, mas você vai ver que tem espaços de tempo aqui que são muito grandes. O segundo foi com Aristóteles, lá para 384 até 322 anos, ainda antes de Cristo. Ele começou a estudar as enfermidades dos trabalhadores nas minas, né? Da mesma forma que o Hipócrates, e a forma de evitar essas doenças. Depois do Aristóteles, na Itália agora, ficou conhecido como o Marco da Segurança do Trabalho, 1700 anos depois de Cristo, já na Itália, que veio a publicação de uma obra chamada De Morbis Artificium Diatriba. Essa obra, né, nessa data aí, feita por Bernardino Ramazzini, né, que ficou conhecido como pai da medicina do trabalho, não só pai da medicina, mas agora pai da medicina do trabalho. Ele descreve uma série de doenças relacionadas a cerca de 50 profissões. Então, no início ali começou com a mineração e veio o Bernardini com essa obra e começou a falar sobre segurança do trabalho, mas não relacionado só à mineração, trouxe isso para outras profissões também, tá? Quem não lembra da Revolução Industrial, né? Pois depois de 1700 na Itália, veio a Revolução Industrial agora na Inglaterra, em torno de 1760 até 1830, e a Revolução Industrial, não só para a parte de segurança, mas ela foi um marco, né, para produção como um todo. Sobre essa revolução, e a gente lembra, né, que lá na época lá, os patrões, né, os donos lá das fábricas, indústrias, enfim, eles não estavam preocupados com a saúde das pessoas. Nessa época lá, pra você ter uma noção, as fábricas, né, indústrias, elas eram construídas em galpões, estábulos e velhos armazéns. Eles eram transformados em fábricas. Então, assim, já começa pelo local inadequado, né? Você pegar um estábulo, não adequar ele da forma correta e fazer uma fábrica em cima daquilo. Então, os caras pegavam aquele estábulo velho, aquela construção velha ali, transformavam numa fábrica e colocavam lá o máximo de máquinas que dava para caber ali dentro. Mal tinha espaço para o pessoal andar. Tem uma imagenzinha que o pessoal vai colocar aí na tela. Você pode perceber nessa imagem aí, olha o espaço do corredor que o pessoal está andando ali. Você pode ver que no meio do caminho ali no corredor, você pode ver que tem metal ali no chão das máquinas, tem os pés das máquinas, então o pessoal tropeçava, as partes girantes das máquinas, você pode ver que não tem bem uma proteção ali, e aquelas partes girantes eram o pessoal passando e um voltava, o outro ia, e assim mesmo. Nessa época não havia essa preocupação com segurança do trabalho. Então foi assim, um marco no sentido negativo mesmo da segurança do trabalho, foi esse período da Revolução Industrial. Só que daí pra frente, né, começou a ter algumas preocupações, porque se o negócio começa a ficar ruim, alguém tem que perceber e começar a melhorar isso. Mas vamos ver quando que o negócio era ruim. Olha lá, improvisação de fábricas, mão de obra constituída por homens, mulheres e crianças. Então, a gente está acostumado hoje a não ver crianças trabalhando, exceto os menores aprendizes, né, a partir de 14 anos hoje, né, que começa a trabalhar com serviços administrativos ali a partir dos 14 e a partir dos 18 já está liberado para trabalho normal. Mas na época da Revolução Industrial a gente não tinha isso, então eram crianças operando máquinas pesadas, eram crianças carregando peso, eram crianças, enfim, para todo lado na fábrica. E com aquele monte de peça, parte girante solta, com um monte de coisas cortantes e temperatura alta, porque as máquinas era máquina a vapor, né? Então assim, era um caos total. E os patrões lá em cima preocupados com, claro, o rendimento dos trabalhos, né, do pessoal lá. Tem uma imagem aí com as crianças em cima de uma máquina, se eu não me engano é uma máquina de tecelagem relacionada a parte de fabricação de têxtil mesmo, né, tecidos, panos, enfim. Começou a haver uma preocupação.
lembra que eu falei aqui? Que se tá ruim, alguém tem que ver que tá ruim, tem que falar, vamos melhorar esse negócio. Então, em 1802, foi aprovada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que foi a primeira lei de todas relacionada à proteção de trabalhadores. E veja que essa lei era dos aprendizes. E essa lei, ela trazia o quê? Limite de 12 horas de trabalho. A gente acha que até... Hoje a gente não está acostumado com isso, né? Hoje a gente trabalha com a carga máxima que hoje é permitida por lei ou até pela Constituição Federal do nosso Brasil aqui, que a gente tem uma carga semanal de 44 horas, sendo que a gente pode trabalhar ali no máximo 8 horas por dia, né? Você pensar que uma lei, a primeira lei que veio, ela trouxe um limite de 12 horas diárias. Então, se a lei trouxe um limite de 12, quer dizer que as pessoas na época trabalhavam muito mais do que isso. Então o pessoal era fadigado mesmo, o pessoal vivia cansado. Uma pessoa que já está num ambiente todo bagunçado, ainda está cansado, fadigado, imagina a quantidade de acidentes que não deve ter acontecido na época. Então o limite de 12 horas, né, a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, restringia o trabalho noturno, então era proibido. Ou, quando não era proibido, tinha, né, algumas restrições, seja por faixa etária, seja por sexo, faixa etária e idade, né? Regulamentando a idade mínima para trabalhar. Então, nessa idade começou a se falar sobre um pouquinho de trabalho infantil. Então, além disso, né, obrigava os empregados a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano. Isso é porque, durante a produção, né, a gente sabe que fábrica principalmente, você está produzindo alguma coisa ali e começa a ter poeira, começa a ter qualquer tipo de resíduo, e esses resíduos impregnavam nas paredes, né, ou nas próprias máquinas, no piso da fábrica, e esses resíduos acabavam que geravam problemas de saúde. Não era nem acidentes nesse caso, era problemas de saúde mesmo. E também tornou obrigatória a ventilação nas fábricas, né? Como eu falei, sobre os pós, enfim. Então a ventilação veio também para dar uma amenizada nisso daí. Parece que está tudo encaminhando, né? Essa lei, infelizmente, ela foi ineficaz. A gente sabe que criar uma lei é diferente de você criar e fiscalizar. Talvez tenha sido esse o problema. A gente não tem uns relatos bem claros relacionados a isso. Mas o fato ela foi ineficaz. Continuou-se com os acidentes do trabalho, com a saúde, com o problema de saúde ocupacional, e o número de pessoas sofrendo com isso não diminuiu. Em 1833 foi criada uma outra lei. Provavelmente nessa outra lei a fiscalização foi maior, enfim. Isso ainda na Inglaterra, falando de Revolução Industrial, tá, gente? Essa lei do inglês, né, a gente fala da Inglaterra, chama Factory Act, que ficou conhecido como a Lei das Fábricas. Essa Lei das Fábricas, ao contrário da outra, que era a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, ao contrário dessa outra lei, a Lei das Fábricas, ela foi eficaz. Ela foi, né, considerada a primeira legislação realmente eficiente, né, do ano de 1833 na Inglaterra, e fixava uma idade mínima de 13 anos de idade para trabalhar. Então, o que a gente tem hoje de 18, né, que seria o trabalho que qualquer pessoa pode fazer, né, carregar peso, operar máquina pesada, enfim. O que a gente tem de 18 hoje na Inglaterra em 1833 era 13 anos a idade mínima. Então, além desses 13 anos de idade, né, mínimo para trabalhar, o trabalho noturno ele só passou a ser permitido para quem tivesse mais de 18 anos de idade. E tinha um detalhe que hoje é o que a gente conhece como atestado de saúde ocupacional. Às vezes na época não tinha esses mesmos moldes, mas começou-se a exigir exames médicos primeiro para todas as crianças. Então isso não era geral ainda. Mas começou-se a pensar sobre a saúde das pessoas, se a saúde das pessoas era compatível com aquelas atividades que a pessoa estava exercendo. Infelizmente não foi para todo mundo, né? Começou-se a pensar nisso somente para as crianças.
Lá em 1869, não mais na Inglaterra, agora a gente vai falar da Alemanha, foi criada a lei, né, de responsabilizando os empregadores por lesões ocupacionais. Não tem bem o nome dessa lei, mas essa lei tratava disso. Ela responsabilizava os empregadores, né, os patrões, pelas lesões ocupacionais, ou seja, acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, enfim. 1919, isso já foi depois da Primeira Guerra Mundial, teve uma conferência chamada de Conferência da Paz, e nessa conferência foi criada a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ou OIT, como alguns conhecem. Nessa conferência foi criada no sentido de, no princípio de que a paz universal e permanente, que a gente acabou de sair de uma guerra, né? Primeira Guerra Mundial, a paz universal e permanente, ela só pode basear-se na justiça social. E a justiça social era entendida como o quê? Segurança no trabalho. Não só isso, né? Outras coisas, mas a segurança do trabalho estava junto aí. A gente fala de outras coisas também, né? Trabalho infantil, trabalho escravo. Então a OIT, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, também se preocupa com isso, né? Com a justiça social. E, como a gente está falando de trabalho, né? Trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. E nesse primeiro momento, né, a OIT, ela tinha 6 propostas relacionadas à proteção da saúde e à integridade física dos trabalhadores, né, o pessoal que trabalhava. Qual que eram as 6 propostas? Proteção à maternidade, trabalho noturno para mulheres, então começar a restringir isso, limitação da jornada de trabalho, claro, né, a gente começou lá com... A primeira limitação de trabalho foi com 12 horas, então o pessoal trabalhava bem mais do que isso. Idade mínima para admissão de crianças, né, trabalho infantil, e trabalho noturno para menores. Essas foram as 6 propostas, né, da OIT, e essas 6 propostas elas foram acatadas pelo Brasil. O Brasil acatou essas 6 propostas através do Decreto Legislativo 3.724. Então o Brasil pegou, né, essas 6 propostas da OIT e fez um decreto e falou, tá valendo no Brasil. Então começou a proteger a maternidade, hoje a gente tem auxílio maternidade, a gente tem que as grávidas não podem, por exemplo, executar trabalhos insalubres, enfim, uma série de coisas relacionadas à maternidade que a mulher antigamente trabalhava normalmente, mesmo grávida, e hoje não podem mais fazer algumas coisas, existem algumas restrições. Então, proteção à maternidade. Trabalho noturno para mulheres, limitação da jornada de trabalho, a gente tem aí 44 horas semanais. Idade mínima, né, para crianças que começarem a trabalhar, que é o trabalho infantil, e trabalho noturno para menores. Isso aí o Brasil fez através desse decreto legislativo. Então, em 1919, foi criado a Lei de Acidentes do Trabalho. Essa lei, ela se tornou, né, obrigatório, compulsório, o seguro contra o risco profissional. Então, tem algumas atividades, principalmente atividades de risco, eletricistas. Você pode ver que tem até sindicatos mesmo, sindicatos que obrigam a empresa a pagar um seguro, esse seguro relacionado somente ao trabalho, né, do profissional. E caso o profissional venha a óbito, esse seguro, a família pode ir lá e pegar esse valor referente ao seguro. Então isso se tornou compulsório desde 1919, mas aí a legislação vem mudando, teve a Constituição em 1988, isso deu uma mudadinha e hoje basicamente é questão de sindicato mesmo, acordo coletivo, enfim. Mas nessa época aí teve essa lei, né, desses acidentes de trabalho que tornou compulsório os seguros. E em 1923 foi criada a Caixa de Aposentadorias e Pensões. Veja que a gente está falando de aposentadoria e pensão, né? Lembra do nosso INSS que a gente tem hoje. Só que essas aposentadorias e pensões elas foram criadas na época, né, em 1923,
somente para os empregados das empresas ferroviárias, né, que na época foi um marco da Previdência Social. Então, em 1923, começa a se falar sobre Previdência. Em 1919, começa a falar sobre seguro. E em 23, em Previdência. Olha o caminho que a gente está seguindo para ter hoje, que a gente tem o INSS. Né? 1930, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, a gente começou a falar sobre um órgão governamental específico para trabalhadores, né, em 1930, né, que foi o primeiro ministério relacionado a essa pasta em específico. Lógico que tinha outras duas pastas, né? Lembra que pasta, quando eu falo de pasta, refere-se ao assunto, tá? O trabalho é um assunto, eu chamo de uma pasta, a indústria é outro assunto e o comércio é outro. Tá? Então começou-se a falar sobre a pasta do trabalho, né, o Ministério do Trabalho, junto com essas duas outras pastas, né, que é Indústria e Comércio, em 1930. Vamos seguindo aqui. 1943, criada a tão, né, conhecida CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que trata de segurança, trata de saúde no trabalho, lá no título 2, capítulo 5, artigo 154 ao artigo 201. Então a CLT trata de segurança e também trata de saúde no trabalho. Só que tem um pedaço dela separado para isso. Ela não trata somente disso, né? Todo mundo conhece a CLT, tem sua carteira de trabalho. Então começou a se preocupar, né, com isso, né? Veio lá desde 460 anos de Cristo. Tem toda essa caminhada até a gente chegar na primeira lei, né, que a gente tem até hoje, né, que é a CLT. Você vê o caminho, o tamanho do caminho que a gente, né, teve para até chegar nesse momento aqui. 1953 começa a se falar sobre CIPA, então surge a primeira regulamentação da CIPA, né, que foi a portaria, na época do Ministério, foi a portaria 155, 1953. 1966 foi criada a Fundacentro, que é a Fundação Centro Nacional de Segurança e Higiene e Medicina do Trabalho. Então foi criada a Fundacentro nessa época, inclusive ela até mudou de nome, né, depois disso. Então criada em 1966. E, claro, 1978, inclusive na NR10 lá, que você vai baixar lá no site do ENIT, né, você vai ver que lá no começo da NR10 tem um pedacinho lá que fala, ó, as alterações que foram feitas, né, quando é que ela foi criada, aí tem a portaria certinha que criou a NR10. E essa portaria que criou a NR10, ela é da data do ano, né, de 1978. E nesse ano foi criado não só a NR10, foram criados 28 normas regulamentadoras. E foi muito bom para todo mundo nessa época, né? E para hoje, né, depois de tantas atualizações, a gente usufrui, né, dessas normas. A gente tem que usar elas a nosso favor para garantir segurança e saúde no trabalho. Então, em 1978, criado 28 normas regulamentadoras. Em 1988, vem a Constituição Federal do Brasil. Então veja que as NRs vieram antes da atual Constituição Federal do Brasil, né? Em 1990 veio uma atualização do SESMIT, que é a Secretaria de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então nessa data teve a atualização da NR4, em 1990, que o quadro de profissionais que agora compõem, né, o SESMIT, né, que é essa secretaria, dentro das empresas tem uma secretaria dessas, tem um SESMIT, provavelmente você já deve ter escutado falar aí na sua empresa aí que eu vou ali no SESMIT, ou senão o pessoal do SESMIT decidiu isso, então a partir de hoje a gente vai trabalhar dessa forma. Então esse SESMIT, esse pedacinho da empresa ali, que tem uma série de profissionais que estão focados ali em segurança e medicina do trabalho. Então, 1990, atualização da NR4, que fala sobre o SESMIT. E a partir dessa data, o SESMIT passou a ser composto por engenheiro de segurança do trabalho, tem que ter um, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho,
auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, os nossos amigos, né? Se você não tem um amigo técnico de segurança do trabalho, adote um, porque esse cara tá ali para te ajudar, tá bom? Eu vou discutir um negócio com vocês aí que está relacionado com as consequências que o acidente de trabalho, né, que a doença do trabalho, né, tem não só para você, mas para seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, para a empresa e para a sociedade como um todo. Você vai entender que a gente precisa deixar um pouquinho desse egoísmo nosso, de falar assim, poxa, eu vou executar uma atividade ali, eu não vou utilizar meus equipamentos de proteção, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é bem assim, tá? Tem uma imagem aí, eu acho bonita essa imagem, por quê? Você já deve ter escutado isso, o Tec Segurança, o pessoal do SESC já deve ter dito isso para vocês, que a segurança do trabalho ela é responsabilidade de todo mundo. E eu vou mais além um pouco. Além de dizer que a sua segurança é responsabilidade sua e dos seus colegas, porque eles também têm que tomar conta da sua segurança, eu vou te dizer que as consequências de uma doença ou de um acidente do trabalho, elas não afetam só você, certo? A gente vai falar sobre 3 aspectos aqui. São aspectos sociais, aspectos humanos e aspectos econômicos. Essa pessoa que está doente, né, por uma atividade de trabalho, seja porque não usou equipamento de proteção ou porque fez errado mesmo, negligenciou as recomendações do pessoal do SESC, do Tec Segurança, enfim. Essa pessoa que está doente, ela vai para onde? Ela precisa de atendimento médico, precisa de cuidados. Qual que é o cuidador, né, geral, vamos dizer assim, quem que cuida da gente gratuitamente hoje? Gratuitamente assim, porque todo mundo paga, né? É o SUS, Sistema Universal de Saúde. Essa pessoa que vai lá para o SUS, porque teve negligência ali no seu ambiente de trabalho, ela vai ter que fazer exames, ela vai ter que ficar afastada, ela vai ter que... Então, todos aqueles custos relacionados ao sistema de saúde, eles são pagos pelo meu bolso, pelo seu bolso, pelo bolso dos seus conhecidos, pelos bolsos das pessoas que você nem conhece. Através de quê? Impostos. Você não está sozinho nessa. Então tem uma implicação social nisso. E eu acho que o pior de todos, né? O pior de todos é esse segundo que eu vou falar, que é o aspecto humano. Cara, você não tem noção do que é você ter um parente hoje e amanhã você não ter ele mais porque ele se acidentou no trabalho. Seja que hoje é considerado acidente do trabalho, não sei até como é que está a legislação em relação a isso, mas até algum tempo atrás eu tenho certeza que acidentes de percurso eram considerados acidentes de trabalho. Então mesmo esses acidentes de percurso, o cara ali saiu com pressa para chegar em casa, ou se não estava atrasado para o trabalho, porque o chefe ficava apurrinhando ali por causa de horário, e a negligência, a falta de atenção no trânsito mesmo, e o cara se acidentou, se não na atividade mesmo, deixou de usar o equipamento de proteção e se acidentou. Cara, um óbito dentro de uma família desestrutura uma família, cara. E ainda mais se essa pessoa, né, for o único provedor, a única pessoa que tem renda na família. E por último, né, aspectos econômicos, agora relacionado a aspectos econômicos relacionados à empresa, não mais à sociedade. A sociedade tem percas econômicas, certo? Ao SUS lá, os gastos que o governo, que a gente dá o imposto lá para o cara ter os cuidados médicos depois que se acidenta. E agora relacionado aos aspectos econômicos para a empresa, né? Você pensa no empregador, né, num patrão que contrata uma pessoa para trabalhar, essa pessoa se acidenta e fica 3 meses afastada. Agora você imagina uma empresa nesse estado, que tem uma atividade muito importante para ser executada, a pessoa que executava está 3 meses fora, não pode mais trabalhar, e a empresa tem que arrumar alguém para fazer essa atividade o mais rápido possível, sendo que é uma atividade específica e não tem ninguém no mercado do trabalho que faz ainda. E aí? Olha a perca para esse empregador. Sem contar que esse empregador, ele tem outros custos, né, relacionados a
se for um afastamento menor que 15 dias, ele ainda tem que arcar com o salário do funcionário, atestado médico, porque o cara está com, sei lá, está trabalhando com excesso de ruído, né, porque não está usando protetor auditivo, está trabalhando com excesso de ruído e está tendo muita dor de cabeça, está tendo enxaqueca, sei lá o que o cara pode sentir. O cara está indo muito ao médico, atestado médico, as atividades que ele deixou de executar na empresa. Então é uma série de coisas, uma série de prejuízos que essas doenças, acidentes, né, podem provocar, né, de prejuízo para o empregador. Então, tem gastos diretos e indiretos para o empregador. Então, nesses 3 aspectos, eu quero que vocês entendam agora que a sua saúde, a sua segurança, além de, né, você se manter vivo e com saúde para você também tem que pensar no outro, porque o seu acidente, a sua doença, pode ser um peso para as outras pessoas, para a sociedade como um todo. Então, cuide-se e cuide das outras pessoas também. Segurança e saúde no trabalho é responsabilidade de todos. De acordo com os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, de 2012 a 2018, existiu no Brasil, né, um registro de 16.455 mortes e mais de 4,5 milhões de acidentes. Para você ver que, por ano, no Brasil, a quantidade de pessoas que não estão perdendo a vida por conta de atividades, né, laborais. E esses 4,5 milhões de acidentes aí, quantos deles não geraram perdas irreversíveis, né? O cara que sofre uma queda de altura, né? Tem alguma fratura, algum ponto aqui da medula óssea e nunca mais consegue andar, né? Então, a quantidade de doenças, de acidentes, de mortes no Brasil é alta. Se você pensar que dias de trabalhos perdidos por conta de afastamento, enfim, de mortes mesmo, mais por afastamento, foram 351,7 milhões de dias de trabalho. Então, o trabalhador deixa de produzir, o governo gasta, família fica sem um membro da família, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vão passar a conhecer a sigla CAT, C-A-T. Essa CAT, que é a comunicação de acidentes de trabalho, ela deve ser, né, quando a empresa tem um trabalhador e esse trabalhador se acidenta, esse acidente de trabalho ele tem que ser comunicado através desse documento, que é a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E essa comunicação de acidente, esse acidente de trabalho passa a ser computado como um acidente de trabalho no Brasil e começa a entrar nesses dados que eu acabei de passar para vocês. Só que o que acontece? Muitas empresas, às vezes, eu não sei se por desconhecimento mesmo desse documento, dessa necessidade, né, de ter que divulgar, não, né, de informar, né, pro governo que você teve um trabalhador acidentado na sua empresa, muitas empresas acabam não informando, não sei qual o motivo, mas não informam. E esses dados que eu passei para vocês podem ainda ser maiores, porque se todos os acidentes fossem, né, informados, fossem registrados realmente através da CAT, esses dados talvez fossem ainda maiores. Então, o problema é grave? É grave, mas talvez ele seja um pouco mais grave ainda, porque tem muita gente que não informa esses acidentes do trabalho, tá? Então procure o SESMIT, procure o seu técnico de segurança e peça para que o seu acidente ele seja comunicado, para que esse acidente, né, esse dado esteja disponível para mais pessoas, inclusive o governo, para que políticas, né, possam ser implantadas para reduzir acidentes, doenças. Mais alguns dados, só que agora relacionados à eletricidade. A gente estava falando de acidentes, mortes, doenças, só que relacionado a qualquer tipo de atividade. O nosso curso aqui é um curso voltado à eletricidade, certo? Então, alguns dados relacionados à eletricidade para vocês. Vocês vão olhar para mim agora aqui no visor aqui e vão falar: poxa, é só isso? Calma aí.
3.000 pessoas morrem por ano. Vocês acham que isso é pouco? Que isso é muito? E aí? Pensa um pouquinho aí. O que é um membro da família para você? Você acha que um membro da família é muito ou é pouco? E aí? É muito, não é? Seu irmão, seu pai, sua mãe, ou você para o seu pai, você para a sua mãe, o que você representa para essas pessoas? A perda humana, né? Vamos falar da perda humana agora, sem contar daquela econômica, social. Então, uma vida é muito. A gente falou de muitas lá, né? Agora a gente partiu para a eletricidade, está falando de 3.000 acidentes. E agora eu vou te falar um negócio. Boa parte desses acidentes relacionados à eletricidade, eles acontecem nas residências, né? Acontecem nos trabalhadores ali do sistema elétrico, na distribuição. E principalmente os da residência. Se a gente estava falando agora sobre a CAT, né, que é a comunicação do acidente do trabalho, se as empresas que têm seus trabalhadores já costumam não notificar, imagine só os acidentes que acontecem nas residências relacionados à eletricidade. Aí que não vai ter comunicação mesmo. Então vamos ver agora outro tema, né, que a NR10 traz no anexo 3 de treinamentos, que o curso básico de NR10 tem que ter. Que fala sobre as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz ali, né, que a própria NR10 traz, são, na verdade, as normas regulamentadoras. Um outro nome para elas são as regulamentações, né? As normas regulamentadoras, que a gente conhece como NR. Então, as NRs, né? Lá em 1978, conforme a gente viu, né, um pouco antes, em 1978 foram criadas as NRs, né, as primeiras NRs, e foram um total de 28, correto? Hoje a gente tem 37 NRs, né, NR1 até a 37, sendo que no meio dessas daí algumas não estão valendo mais. Se não me engano são 2 NRs, mas total de 37. E surgiram em 1978 e desde lá essas NRs elas têm sido atualizadas, né, conforme as necessidades que foram existindo, também a atualização tecnológica. Se pensar que em 1978 a gente quase não se falava em EPC e EPI da mesma forma que a gente tem hoje, né, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, a gente tem os equipamentos de proteção muito mais robustos e melhores do que quando a gente tinha na época. Então, essas normas vieram sendo atualizadas com o tempo. A última atualização da NR10 foi em 2019 e todas essas 37 normas, elas são de observação obrigatória. O que quer dizer isso? Que ou você obedece ou você obedece, não tem choro, entendeu? É meio que uma lei no sentido amplo da palavra. Eu quero destacar algumas aqui que vão ser importantes para a maioria das pessoas. Pode ser que um precise de uma outra específica ou o outro precise de outra, mas de forma geral, né, para atividade industrial ou se não atividade para quem trabalha com sistema elétrico, né, da concessionária, distribuição, enfim, geralmente precisa. Primeiro, destacar, primeiro a NR10, né, claro, que é a NR do nosso treinamento. Segundo, NR1. NR1, a NR que fala sobre disposições gerais. Ela na NR1 que vai falar sobre, né, atualmente fala sobre treinamentos, inclusive fala sobre treinamentos na modalidade EAD, que é o que a gente está fazendo hoje. Outra NR importante para vocês, NR4, que fala sobre o SESMIT, essa secretaria do pessoal da segurança, que inclusive o seu amigo técnico de segurança está lá participando do SESMIT. Outra NR, NR5, que é a NR da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Outra importante, NR6, que é a NR que fala sobre os equipamentos de proteção individual, que provavelmente você deve estar usando um ou outro no seu trabalho. Inclusive a gente vai discutir bastante sobre esse danado DCPI aí, e a gente vai ver que ele é
vamos dizer, a última camada de segurança que a gente tem. Ele não é a melhor das opções, mas ainda é uma opção para a maioria das atividades que a gente tem. Mas a gente vai discutir bastante isso. Então, a NR6 fala sobre EPI. Além da NR10, 1, 4, 5 e 6, outra NR de grande importância para você provavelmente vai ser a NR33 e uma outra NR35. NR33 é a NR que fala sobre espaços confinados, né? E a NR35 é a NR que fala sobre trabalho em altura. Tá? Dessas NRs aí, além da NR10, então, a gente tem a 1, 4, 5, 6, né? Disposições gerais, SESMIT, CIPA e EPI, e depois a 33 e a NR35, uma falando sobre espaço confinado e a NR35 falando sobre trabalho em altura. Então, e a gente tem 37 NRs, cada uma de um assunto diferente, inclusive uma outra que talvez possa ser importante para você é a NR20, que fala sobre inflamáveis, combustíveis, enfim. A NR10, vamos falar do que é a nossa NR mesmo, né? Primeiro vamos falar sobre a aplicação da NR10. A NR10, vou fazer uma pergunta para você, você me responde mentalmente essa pergunta. Você acha que a NR10 ela se aplica a uma usina hidrelétrica, a um trabalhador, um eletricista, ou sei lá, um engenheiro, ou ao cara que está trabalhando lá na hidrelétrica, que é a parte de geração, né? Hoje a geração do Brasil é a maioria hidrelétrica, né? Você acha que ela se aplica lá na geração? Tá. E na sua residência? Você acha que a NR10 se aplica na tua residência? E aí? NR10 se aplica para os caras que trabalham nas concessionárias de energia, né? No caso do estado de Goiás, a gente tem a Enel, né? Que algum tempo atrás adquiriu a CELG. Outras concessionárias do Brasil, em Minas Gerais, por exemplo, a CEMIG. Você acha que esses caras que trabalham nas concessionárias de energia, eles têm que aplicar a NR10? E aí? Outra pergunta. Geração fotovoltaica, que é aquela micro e mini geração, que é a energia fotovoltaica. Você acha que os caras que trabalham com energia fotovoltaica em corrente contínua ali precisam aplicar a NR10? Tá. A resposta para todas essas perguntas é a seguinte: sim. A NR10 ela se aplica na geração, ela se aplica na transmissão, na distribuição e também se aplica no consumidor final. E esse consumidor final pode ser a sua residência, pode ser o seu condomínio, pode ser a sua empresa, a indústria pela qual você trabalha, enfim. Ela se aplica para todas essas modalidades, ou de geração, ou de transmissão, distribuição ou consumo. Tá? E a NR10 se aplica também para projeto, para execução, para operação, para manutenção, para reforma e para ampliação de qualquer tipo de instalação em qualquer uma dessas fases que eu citei. Então, eu vou te dizer o seguinte, para você não esquecer mais, NR10 se aplica em qualquer lugar onde eu tenha eletricidade. Aqui no Brasil é basicamente isso. Muito dificilmente você vai ter uma atividade que envolva eletricidade que você não aplique a NR10. Tá? Até as atividades de extra baixa tensão, né, que são, a gente vai discutir um pouco isso agora, que são as atividades que envolvem tensões abaixo de 50 volts em corrente alternada e abaixo de 120 volts em corrente contínua. Essas atividades também eu envolvo a NR10 nelas, tá bom? Então, NR10 envolveu eletricidade, a NR10 está dentro, tá? A própria NR10, inclusive vocês vão ter acesso a ela aí, e recomendo que vocês peguem lá no site do ENIT. Ela no anexo 2, ela fala sobre zonas, né? Por que é importante a gente definir essas zonas? Primeiro, vamos dar nome primeiro para as zonas aqui que você vai entender o que eu estou falando. Imagine um ponto energizado, né? Eu tenho um ponto energizado. Ao redor desse ponto energizado, né, uma circunferência, eu vou definir uma zona que eu vou chamar de zona de risco, certo? E ao redor desse mesmo ponto energizado, né, de um raio maior, eu vou definir uma segunda zona, que eu vou chamar de zona controlada.
E uma terceira zona que vai ser, eu vou chamar ela de zona livre, que é depois da zona controlada. Qualquer coisa que fique para fora da zona controlada eu chamo de zona livre. O que acontece? Por que é importante a gente entender isso? Por exemplo, o treinamento de NR10 que vocês estão fazendo. Primeiro, o treinamento é importante porque vocês vão, se não entendem, né, se é a primeira vez que vocês estão fazendo o curso, vocês vão passar a entender que existem vários riscos envolvendo a eletricidade. Para quem está fazendo uma reciclagem, vocês vão estar relembrando tudo isso. Mas você entenda que o trabalho da eletricidade ele envolve muitos e muitos riscos. Riscos elétricos e não elétricos, mas vamos focar nos elétricos aqui. As zonas controladas e a zona de risco, ambas as duas, eu tenho que pensar em medidas de proteção para controlar o meu risco, certo? Eu não posso trabalhar nessas zonas de qualquer forma. E eu tenho um detalhe para falar para vocês sobre a zona controlada. A zona controlada, vocês vão ver que ela fica um pouquinho, né, para fora, depois da zona de risco a gente tem a zona controlada ali. Essa zona controlada, considera-se também zona controlada o trabalhador que, por exemplo, está numa construção civil, está carregando uma peça metálica, né, comprida, sei lá, uma barra de algum metal de 3, 4, 6 metros de comprimento e ele está movimentando essa peça. Imagine que ele está, sei lá, no segundo ou terceiro andar e essa peça que ele está movimentando passa ou encosta na rede de distribuição da concessionária, seja de baixa tensão ou de alta tensão. A gente também vai ver essas definições agora. Então, esse cara com essa barra movimentando, essa peça metálica, ele vai estar, através desse material condutivo, acessando alguma dessas duas zonas, ou a zona de risco ou a zona controlada, certo? Essa pessoa, esse trabalhador, ele tem que entender que aquela atividade dele movimentar aquela peça, se ela é necessária ou não sei, independente disso, se ele está trabalhando ali com essa possibilidade de movimentar essa peça, ele tem que entender desses riscos que ele está exposto, certo? Então é recomendado que qualquer trabalhador que acesse qualquer zona de risco ou controlada, que ele faça um treinamento de NR10 ou básico ou treinamento complementar, né, que é para alta tensão, que não é nosso caso aqui, que seja o básico, para que ele entenda os riscos aos quais ele está exposto, certo? E vamos tentar entender então agora, já que você sabe a importância, né, para que servem essas zonas, enfim, vamos tentar entender como é que eu delimito essas zonas. A gente tem uma tabelinha lá no anexo da NR10, né? Essa tabelinha ela traz lá os níveis de tensão, né, possíveis ali que ela coloca, e para cada nível de tensão eu tenho um raio que delimita a minha zona de risco e um raio que delimita a minha zona controlada, certo? O raio da zona de risco, vamos pegar a primeira linha da tabela, pega ela aí abaixo de 1 kV, que é abaixo de 1000 volts, certo? Essa primeira linha de abaixo de 1000 volts aí, você pode ver que o raio da zona de risco deu 20 centímetros, ou 0,2 metros, 0,2 metros. E o raio da zona controlada, 0,7 centímetros, ou 0,7 metros, 70 centímetros. Então qualquer pessoa que acesse essas zonas deve ter noção dos riscos ao qual ela está exposta, né? 70 centímetros, passei 70 centímetros num ponto energizado, eu tenho que ter noção do que eu estou... Oxe, tem um negócio ali que pode me matar, pode me colocar numa situação difícil. Então tem que entender desses riscos. Desde que o ponto energizado esteja exposto, né? Tem que ser um ponto exposto. Inclusive no próprio anexo da NR10, ele tem lá uma outra figura, né, que mostra um ponto energizado com uma barreira na frente, né, uma barreira adequada. Os pontos até a barreira seguem essa regra da tabelinha que eu mostrei para vocês. Depois dessa barreira é zona livre. E, por exemplo, um quadro elétrico que tem a tampa, né, que cobre todos os barramentos e o próprio invólucro do quadro elétrico com a tampa,
na porta do quadro elétrico, né? Aquele invólucro, aquela barreira na frente dos barramentos expostos ali, tampando tudo, aquilo é considerado uma barreira adequada. E então, para fora do quadro elétrico, qualquer região ali eu considero como zona livre, tá? É claro que não pode passar ali com sei lá, com uma caixa de ferramenta, algo muito pesado, sei lá, uma empilhadeira batendo no quadro daquele lá e falar, poxa, eu tô na zona livre. Não é assim também, né? O quadro tem uma resistência mecânica, enfim. Mas para vocês entenderem que para fora daquele quadro ali é tudo zona livre, então as pessoas podem transitar ali próximo, tá? E com isso daí a gente define trabalho em proximidade, que é o trabalho, né? Durante o trabalho, o trabalhador tem acesso à zona controlada. Quando ele tem acesso à zona controlada, seja ele ou seja as ferramentas que ele está carregando, né? Que a gente chama de extensões condutoras, que acessa essa zona controlada, a gente chama esse trabalho de trabalho em proximidade. Inclusive, já foi muito discutido isso relacionado ao pessoal que instalava TV a cabo, que subia nos postes para instalar os cabos de telefonia, de TV, e eles ficavam muito próximos da rede elétrica. E por eles estarem ali muito próximos, né, e muitos deles entravam na zona controlada e começou-se uma briga para eles receberem periculosidade, né, aqueles 30% a mais no seu salário para você estar executando atividades de risco. E já foi uma discussão tremenda esse negócio, e a definição do que eles fazem, né, claro que o caso deles foi um caso concreto, estudado na justiça lá, enfim. Essa definição de trabalho em proximidade é a definição ali dos caras que estavam no TV a cabo, que é os caras que estão não executando atividades diretamente elétricas, mas estão indiretamente envolvidos com a eletricidade. Estão trabalhando na sua proximidade. Essa é a definição de trabalho em proximidade. É entrar na zona controlada, tá bom? E sobre o nosso treinamento, já falei um pouquinho que o nosso treinamento é o básico, ou seja, ele se aplica a baixa tensão, e a gente tem um treinamento complementar, que é um treinamento para alta tensão. Então a gente vai trabalhar ali com baixa tensão. Para que vocês saibam, baixa tensão para NR10 são tensões. Primeiro que ele diferencia corrente alternada e corrente contínua. Para corrente alternada, vamos lá, 50 volts em corrente alternada até 1000 volts, certo? E em corrente contínua, ele parte dos 120 volts e vai até 1500. Então esse espaço entre 120 e 1500 em corrente contínua e 50 volts e 1000 volts em corrente alternada. Isso a norma considera como baixa tensão. Se você executa qualquer trabalho nesses níveis de tensão, esse curso, esse treinamento é para você, que é para um NR10 básico para baixa tensão. E o treinamento eu tenho que renovar ele a cada 2 anos. Ele tem validade, esse treinamento que vocês estão fazendo tem validade de 2 anos. Eu preciso fazer uma renovação bienal. E ou renova ele de 2 em 2 anos, que a gente conhece como reciclagem, você vai fazer reciclagem de 2 em 2 anos, ou quando acontece alguma das situações que eu vou falar para vocês aqui. Quando o trabalhador ele troca de função ou ele muda de empresa. Ou seja, está trabalhando nessa empresa hoje, sair dela, vou para uma outra, trabalhar de novo com eletricidade. Eu preciso, mesmo que eu acabei de fazer esse treinamento aqui agora, amanhã você sai da empresa, você precisa fazer um novo treinamento de NR10, porque esse treinamento que vocês estão fazendo vale para essa empresa que vocês estão trabalhando. Saiu dela, novo treinamento de NR10, certo? Então essa é uma situação que é necessária a renovação do treinamento de NR10. Outra hipótese de você precisar de renovar o treinamento é quando você retorna de um afastamento de maior do que 3 meses. Fiquei afastado por mais de 3 meses por conta de alguma doença, por conta de algum acidente, enfim, o que seja. Ficou afastado mais de 3 meses, treinamento de NR10 básico de novo. Por quê? Você precisa sempre estar ciente dos riscos que você corre sempre que executa as suas atividades, tá certo?
Terceira hipótese de você precisar renovar seu curso de NR10, além da renovação bienal, né, de 2 em 2 anos. Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos e ou processos de trabalho. Basicamente é o que? Tem uma instalação elétrica hoje na empresa. Amanhã vem um pessoal aqui e muda a instalação inteira, muda tudo. Mesmo que estava tudo errado e agora está tudo certo. Foi uma modificação significativa na instalação. Eu preciso refazer o curso, o treinamento de NR10. E outra hipótese junto com essa, né, quando eu tenho ou troca a instalação, muda muito a instalação, ou quando eu mudo muito os meus métodos de trabalho, passo a usar equipamentos novos, sei lá, lançou uma tecnologia agora no equipamento e eu não sei usar esse equipamento, ou senão agora eu vou ter que fazer tal atividade antes daquela, mudou muito os seus métodos de trabalho no treinamento de NR10. Então essas são as 3 hipóteses que a NR10, né, prevê para você renovar o curso além da renovação bienal, que é de 2 em 2 anos. Então é troca de função ou de empresa, retorno de afastamento maior que 3 meses, e modificação na instalação ou nos métodos de trabalho. Esses trabalhadores, né, que trabalham com eletricidade próximo daquela área ali, né, que a gente chama de área classificada, esses trabalhadores eles precisam de um treinamento específico para entender os riscos que a eletricidade tem quando juntos com a capacidade de explosão do sistema, vamos dizer assim, do ambiente, certo? Então precisa fazer um curso específico para ele entender esses riscos que ele está submetido. A gente vai discutir um pouco disso mais para frente, mas ainda é necessário um treinamento específico, tá bom? Então nesse módulo você aprendeu que a segurança do trabalho percorreu um longo caminho para chegarmos no estado em que estamos hoje. Que a norma regulamentadora 10, a NR10, é a norma específica sobre instalações e serviços em eletricidade. Que o treinamento de NR10 básico, ele é obrigatório e precisa ser renovado bianualmente. Que é necessário a autorização dos trabalhadores para que eles possam executar serviços em eletricidade. É isso daí, esse daí foi nosso módulo 1. Façam as atividades avaliativas e bom estudo!